Olá, queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2022. Para nós aqui na Academia de Pregadores, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter a sua audiência, a sua presença conosco. É muito bom para a gente saber que podemos ser bênção de Deus na sua vida e na vida de diversas outras pessoas. Estamos neste domingo, não é? Neste domingo agora, onde estudaremos a lição de número 13, será o nosso Natal, dia 25 de dezembro. E, embora eu sempre gosto de dizer isso aqui, né, já tem 7 anos que eu estou aqui falando isso, todo Natal, eu faço questão de dizer que, embora tem pessoas que não gostam de comemorar o Natal, dizendo, isso é uma data comercial, isso é uma data, alguns falam que é uma data pagã e tal, enfim. Eu penso que se nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo na ceia do Senhor, então nós precisamos ter uma oportunidade também de comemorar o nascimento de Cristo. A gente sabe que não é no dia 25 de dezembro, a gente sabe, porém a gente não sabe também que dia que é. Então é uma oportunidade que nós temos de comemorar o nascimento de Jesus. Então, em nome da Academia de Pregadores, eu quero desejar a você um Feliz Natal e, sobretudo, o nosso desejo é que Jesus Cristo nasça todos os dias na sua vida, reviva todos os dias na nossa vida. Não só no dia 25 de dezembro, mas este é um dia de comemorações. É um dia de dar presentes também, pronto, um dia de dar presentes, um dia de fazer celebrações em família, aquilo que for a sua cultura familiar, cultura na sua comunidade de fé, participe disso, porque este é um envolvimento social importante e muito bom para todos nós. Deus te abençoe, um Feliz Natal, em nome de Jesus. Lição de número 13, dia 25 de dezembro, a nossa última lição do trimestre. O título da lição é O Senhor está ali. O Senhor está ali. O texto áureo está em Isaías capítulo 11 e versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, haverá uma plenitude do conhecimento de Deus, uma plenitude em toda a terra do conhecimento do Senhor. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Nós aprendemos aqui que haverá neste momento, quando essas coisas acontecerem, haverá um retorno ao Éden, ao jardim de Deus, onde Deus estava com o ser humano de forma plena antes do pecado, e esta é a visão, é a figura desta, e a importância, sobretudo, dessa presença contínua e eterna do Senhor com o seu povo. Palavra-chave, Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que domina, repito, é aquilo que nós vemos lá no Éden. Deus dá a Adão o domínio, mas ele é o Senhor. Ele fez tudo pela sua soberania, pela sua vontade, permitiu que Adão dominasse, mas tudo pertence a ele. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 ao 35, que nos diz da seguinte maneira: E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta Ruben, uma a porta de Judá e outra a porta de Levi, a outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan. Outra da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma a porta de Issacar, outra a porta de Zebulon,
outra da banda do ocidente, 4.500 medidas, e suas 3 portas, a porta de Gade, uma a porta de Azer, outra a porta de Naftali, outra 18.000, e a porta de Naftali outra, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Permita-me fazer uma observação interessante aqui, vamos lá, em relação a essas portas. A porta de Ruben, a porta de Judá, a porta de Levi, a porta de José, a porta de Benjamim, a porta de Dan, a porta de Simeão, a porta de Issacar, a porta de Zebulon, a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali. Então, nós temos aqui uma. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais nítido. Ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nós temos aqui 12 tribos. Você parou para pensar que a tribo de Levi, saiu errado, a tribo de Levi não teve herança na terra. A tribo de José também não teve herança na terra. Perceba que essas portas, elas não trazem o nome das 12 tribos. Não trazem o nome das 12 tribos. Porque na distribuição da terra, não houve uma tribo com o nome de Levi e nem uma tribo com o nome de José. Por quê? Aí a gente pensaria, então são 10 tribos. Na verdade, são... Oh, meu Deus. Na verdade, são 12. Por quê? Porque para os filhos de José, que são Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Esses 2 filhos de José, na verdade, José recebeu a herança em dobro, né? Esses 2 filhos de José entraram no lugar de José e no lugar de Levi, porque a tribo de Levi não recebeu herança na terra, porque era a tribo sacerdotal. E José não teve uma tribo no seu nome, mas teve uma tribo nos nomes de seus filhos, Efraim e Manassés. Perceba que nessa visão de Ezequiel, ele não tem, as portas aqui não tem o nome das 12 tribos. Não são o nome das 12 tribos. São os nomes dos 12 filhos de Jacó. Ok? É importante a gente pensar nisso, perceber isso. O comentarista ele não cita isso de forma clara aqui. Não são o nome das 12 tribos, são o nome dos 12 filhos de Jacó, ok? Importante você pensar que daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, nos comentários da nossa lição, nós temos aqui sobre a cidade. Sobre a cidade. Primeiro parágrafo, primeiro ponto sobre a cidade, primeiro parágrafo, estas são as saídas da cidade. O comentarista vai nos colocar que, apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro se tratar de Jerusalém. É simples, nós compreendemos. Ezequiel está tendo a visão de uma cidade, ele não menciona o nome da cidade, mas é claro que ele está no cativeiro, dentro de todo o contexto do livro de Ezequiel que nós estudamos aqui nesse 4º trimestre. Ele está no cativeiro. Ele profetiza a destruição da cidade. Aliás, antes de profetizar a destruição da cidade, ele profetiza, Deus mostra para ele a destruição do templo.
Aí Deus restaura o templo, ok? Aí Deus mostra para ele a destruição da cidade. E aqui, aliás, Deus não é que Deus restaura o templo é destruído e Deus dá um novo templo. Então, se Deus dá um novo templo e tem um templo destruído, esta nova cidade que Ezequiel está vendo, embora ele não fale o nome dela, mas pela lógica, pelo contexto, pela a desenvoltura de todos os oráculos proféticos de Ezequiel, que a gente vê aqui, sem dúvida nenhuma, nós podemos afirmar que esta cidade é a cidade de Jerusalém. Que não é a nova Jerusalém, mas é uma cidade também dada por Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela que ela é quadrada, porque Deus vai falando da forma que as portas estão em volta dela, não é? As saídas estão em volta, e vai dando as medidas, e cada medida que Deus dá faz com que a gente perceba que a cidade é quadrada. E nesta visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. É um tipo, esta visão é um tipo da Nova Jerusalém. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre as 12 portas. As 12 portas. E ele vai mostrar que a Jerusalém histórica no período de Ezequiel possuía 6 portas e havia um templo na Babilônia que possuía 12 portas. A torre do templo de Marduk, deus babilônico, tinha um recinto quadrado e possuía 12 portas. Nós vamos perceber que essas portas aqui têm o nome dos 12 filhos de Jacó, que é, na verdade, que são, na verdade, os representantes de toda a comunidade de Israel. A gente vai perceber também que, quando Deus faz a promessa a Abraão, e Deus diz assim, eu sou um Deus promitente, aliás, Deus promete e cumpre, ele está querendo nos mostrar que ele é um Deus promitente. O que é um Deus promitente? Promete e cumpre. Então, Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu a promessa em Isaac, mas Deus realizou a promessa em Jacó. Isso é importante. Deus prometeu para Abraão, far-te-ei uma grande nação. Por que Deus realiza a promessa em Isaac? Porque não era através de Ismael, era através de Isaac, um filho de Abraão e Sara, não Abraão e Agar. Então Deus promete a Abraão, Deus realiza essa promessa em Isaac. Mas por que Deus, aliás, Deus cumpre a promessa em Isaac? Aliás, vamos lá, deixa eu voltar. Deus promete a Abraão, realiza em Isaac e cumpre em Jacó. Prometeu a Abraão, realizou a promessa através de Isaac, que era o filho da promessa, e cumpriu a promessa em Jacó, porque Jacó teve os 12 filhos, e esses 12 filhos é que compõem todo o povo de Israel. Por isso as 12 portas. Então, este povo de Israel, representado aqui nessas 12 portas, eu notei isso aqui, ó. O povo de Israel, a partir do nascimento de Cristo, é a porta de entrada para a cidade. Ou seja, o que eu quero que você entenda? 12 portas. Imagine uma cidade com 12 portas e Cristo vai estar reinando aqui na terra. Nós vamos pensar aqui, permita-me falar de forma metafórica, essas 12 portas, ela dá entrada para todo o mundo. Todos os povos de todos os tempos, em todo o mundo, podem entrar na cidade de Deus. E eles podem entrar, todos os povos, em todos os tempos, de todo o mundo, só podem entrar na cidade de Deus através da salvação em Cristo. Ok? Cristo é a porta que dá entrada. E Cristo se manifestou na terra através de qual nação? Da nação de Israel. E a nação de Israel é representada aqui pelos 12 filhos de Jacó. Então, essas 12 portas da cidade mostram que, vou repetir o que eu escrevi para não esquecer, o povo de Israel, a partir do nascimento de Cristo, é a porta de entrada para a cidade. Então, 12 portas,
os 12 filhos de Jacó, que são os representantes de toda a nação de Israel, que através dessa nação de Israel, Cristo veio ao mundo e abriu a porta para todas as nações. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. As nações. Terceiro ou quarto parágrafo deste primeiro ponto, a origem do formato e das portas. O nosso comentarista nos coloca aqui, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então, qual é a fonte desta cidade? O próprio Deus. O arquiteto e o construtor é o próprio Deus, ok? Vou repetir o que eu disse no início da aula aqui. Assim como o templo foi destruído porque a glória de Deus se afastou e Ezequiel tem uma visão de um novo templo dado por Deus, esta nova cidade é uma cidade também dada por Deus. Então, o seu arquiteto e o seu construtor é o próprio Deus. Esta é a origem da cidade. Sobre o segundo ponto, sobre o nome das 12 tribos. As 12 tribos de Israel é o primeiro parágrafo. Nós vamos perceber aqui que, como eu disse, não são as 12 tribos. Na verdade, são os 12 filhos. Porque o comentarista coloca aqui que são as 12 tribos. Mas não são 12 tribos, são os 12 filhos. Porque a tribo de Levi não teve herança na terra, mas foi uma tribo. Porém,
nós não temos contada como tribo a tribo de José. José não é uma tribo. Aqui nós temos duas tribos, né, que representam a tribo de José, que é a tribo de Efraim e Manassés. Mas o que representam esses 12 filhos aqui? Mostram que essa cidade é a cidade do povo de Deus. A cidade com 12 portas, e cada porta um dos nomes dos filhos de Jacó, ou de Israel, não é? E mostra que essa cidade é a cidade do povo de Deus. O comentarista trata aqui sobre o critério da ordem dos nomes, e ele vai tentar mostrar aqui o critério da ordem dos nomes de uma ordem lógica, mas essa ordem dos nomes aqui, Ezequiel ele recebe essa visão e ele tão somente descreve a visão que Deus dá. Terceiro, parágrafo do segundo ponto, o propósito dos nomes. O nosso comentarista diz que dos 3 patriarcas, aqui, ó, dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles, no caso foi Jacó, que teve o nome mudado para Israel, foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. O único. No caso de Abraão, Deus desprezou Ismael e escolheu Isaque. No caso de Isaque, Deus aborreceu Esaú e escolheu Jacó. No caso de Jacó, os 12 filhos foram escolhidos por Deus. Repito, a herança na terra Levi não teve. E José também não teve. Ele mesmo, né? Mas os filhos de José herdaram a terra. E aí nós temos 12 tribos. Mas todos os filhos de Jacó foram escolhidos por Deus para formar toda a nação de Israel. Terceiro ponto da nossa lição, terceiro e último ponto, o Senhor está ali. Primeiro parágrafo, o nome da cidade. Nós vamos perceber, o nosso comentarista deixa claro aqui, ó, e nós vamos perceber que Jerusalém teve alguns nomes. Salém, depois Jebus, depois Cidade de Davi, Cidade de Davi, depois de Cidade de Davi é conhecida por Sião e é conhecida também por Ariel. Mas o nome mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é Jerusalém. E o nome Jerusalém significa cidade de paz, Yerushalai, em hebraico, que quer dizer habitação de paz. Então, esses são os nomes da cidade de Israel, ou de Jerusalém, que é a capital religiosa de Israel. O nome divino, o nome de Deus, revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando eu leciono teontologia, doutrina do ser de Deus, eu gosto sempre de levar os alunos a fazer uma pesquisa sobre os nomes de Deus. Existem nomes que Deus deu a si mesmo e existem nomes que foram dados a Deus devido a alguma situação que envolveu um livramento, um socorro, ajuda, enfim, como Jeová Jiré, por exemplo, né? E Isaac estava subindo o Monte Moriá junto com Abraão, e Isaac falou, pai, aqui tem o fogo, nós temos como fazer o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz, Jeová Jiré, Deus proverá. Enfim, os nomes de Deus sempre vão demonstrar algo do caráter de Deus, da ação de Deus para com o seu povo. No caso da cidade aqui, que Ezequiel vê, o nome é Yahweh Shammah, ou Jeová Shammah. O que significa isso? O nosso próprio comentarista deixa claro para a gente aqui, ó. O nome divino, Yahweh Shammah, Javé Shammah, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio.
O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém. Deixa eu fazer diferente. Dissociar o nome de Jerusalém dos seus pecados. Então, a cidade não será mais conhecida por Jerusalém, mas por Yahweh Shammah, ou Javé, ou Jeová Shammah. O Senhor está ali. O que Deus quer deixar claro para Israel? Deus quer deixar claro para o seu povo que todas as vezes que nós fazemos alusão ao lugar onde o povo de Deus está, nós devemos pensar automaticamente que Deus também está ali. Jesus disse isso aos discípulos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Por isso a designação desta cidade é o Senhor está ali. Se o povo de Deus está, isso quer dizer que Deus também deve estar presente. Isto é um sinal, um alerta, uma mensagem para todos nós. Na verdade, deve ser assim, uma redundância. Se nós tratarmos assim, o povo de Deus está reunido. Pronto, não precisa nem ninguém perguntar se Deus está, porque Deus está presente no lugar onde o seu povo está. E o objetivo de dar esse novo nome para a cidade é dissociar, desprender a ideia dos pecados passados de Jerusalém. Isso Deus fazia no Antigo Testamento. Com o próprio Jacó, Deus fez isso no Val de Jaboque. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Para quê? Para que ninguém mais o chamasse de Jacó e associasse todo o engano, todas as falhas que ele cometeu durante 20 anos da sua vida. Enganou seu pai, aproveitou-se do irmão, não enganou o irmão, mas ele aproveitou-se do irmão, enganou seu sogro, e no Val de Jaboque, Deus mudou o nome dele para dissociar esse passado funesto, complicado da vida dele. Então Deus está fazendo a mesma coisa aqui nessa visão que Ezequiel tem, mostrando para o seu povo que o novo nome que ele está dando para a cidade não vai permitir que ninguém sequer se lembre dos pecados passados de Israel. Deus fala isso através de Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Muito bem, queridos, durante todo esse trimestre, como falamos desde a lição de número 9, o comentarista nos conduziu de forma a compreendermos que Deus entregou o seu povo aos caldeus, não porque Deus é fraco. O povo de Deus não perde batalha, o povo de Deus é entregue pelo próprio Deus, porque Deus precisava restaurar o seu povo. Então, no cativeiro, Deus levanta Ezequiel como atalaia. É claro que havia Jeremias profetizando em Jerusalém, havia Daniel profetizando no cativeiro, porém no palácio. Ezequiel está no cativeiro entre os exilados. E Deus levanta Ezequiel como um atalaia. Ezequiel começa a dizer que o fim chegaria, mostrando que Nabucodonosor ia fazer pelo menos mais uma incursão e realmente destruiria a cidade, a casa do rei, o templo. Isto aconteceu. Deus levou Ezequiel em visões e mostrou para ele 4 abominações que eles estavam cometendo no templo. Deus se afastou do templo, tirou a sua glória e o templo foi destruído. Depois disto, a cidade, também foi totalmente devastada. Aí na lição de número 5, nós tratamos sobre um oráculo profético de Ezequiel, dado por Deus contra os falsos profetas, principalmente os que estavam no cativeiro e também os que estavam em Jerusalém. Deus demonstra a sua justiça e mostra que a justiça de Deus é uma retribuição digna aos atos daqueles que estão desobedecendo. Deus transforma a mentalidade judaica, porque eles diziam que estavam no cativeiro por causa dos seus próprios pais. Aí Deus mostra, olha, a responsabilidade é individual. Deus manda Ezequiel profetizar contra os maus pastores, os pastores infiéis, e Deus mostra que eles deveriam ter cuidado do rebanho, e pela falta de cuidado do rebanho se dispersou. Deus iria conversar com eles, e por fim Deus fala, eu mesmo vou congregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então Deus executa um dia de juízo através de Gog e Magog, e a partir disto, a partir dessa execução
do juízo de Deus, que é uma execução do juízo de Deus sobre Israel por causa da perseguição dos confederados, mas é também o juízo de Deus sendo executado contra Gog. E então inicia dentro do roteiro da lição, a partir da lição número 10, um período de restauração. E aí Deus promove a restauração nacional, promove a restauração de Israel como nação e depois a restauração espiritual a partir da lição 10, onde o texto da leitura bíblica em classe está alicerçado no capítulo 37 de Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Depois, na lição 11, Deus dá um novo templo, instaura o milênio. Deus não reconstrói o templo, é um novo templo que Deus dá com uma nova forma do povo cultuar a Deus. No capítulo 12, nós temos a leitura bíblica em classe no capítulo 47, que são as torrentes de águas purificadoras, e Deus realmente envolve o seu povo na ação do Espírito. E na lição de número 13, finalizando o trimestre, o comentarista nos faz entender que Deus está para sempre na cidade. Aliás, a própria cidade tem este nome, Deus está ali, ou seja, a abominação mais não acontecerá, ninguém irá mais cometer pecados ali naquele templo, Deus não vai mais sair da cidade, não vai mais entregar o templo, porque Deus estará para sempre com o seu povo. Repito o que disse em diversas aulas aqui. Através deste relacionamento de Deus com Israel, nós aprendemos princípios do relacionamento de Deus para conosco e para com toda a humanidade. Durante todo esse trimestre, nós estudamos, então, sobre a justiça divina. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu tenho certeza que foram ensinos maravilhosos, gloriosos, transformadores para a nossa vida, principalmente se nós compreendermos que toda a ação de Deus, mesmo a justiça de Deus, é permeada pelo seu amor, e toda a ação de Deus tem o objetivo de nos restaurar, restaurar a humanidade perdida, fazendo com que cada ser humano desfrute da presença de Deus e da plenitude do seu Espírito. Queridos, chegamos ao final do nosso 4º trimestre de 2022. Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que está sempre aqui conosco na Academia de Pregadores, glórias a Jesus pela sua vida. Se você não é aluno da Academia de Pregadores, a Academia de Pregadores tem um curso para você, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, para o seu desenvolvimento pessoal. Obrigado por divulgar as plataformas da Academia, obrigado por estar sempre conosco, e o nosso desejo é que Deus te abençoe, te prospere, te guarde em tudo e que a mão de Deus te conduza em triunfo, em nome de Jesus. Então receba mais uma vez um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, no início do nosso 1º trimestre de 2023, para a glória do nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.